turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de produção textual. E a aula de hoje vai responder uma pergunta que está na cabeça de muita gente. Tipo de texto e gênero textual, afinal são a mesma coisa? Tipologia textual e gênero textual. Quais as diferenças? Afinal, o que difere um cardápio de uma mensagem de texto via celular, de um e-mail, de uma notícia, uma reportagem ou de uma propaganda, de um anúncio? O que é texto e o que é gênero textual? Bom, é isso que nós vamos descobrir na aula de hoje. Já adianto que existe sim diferença. Nós vamos ver quais diferenças são essas. Vamos começar falando de gêneros textuais. Você estuda aí no seu livro didático, você com certeza já deve ter visto alguns desses gêneros textuais. À frente nós vamos ver quais são os principais e você com certeza vai identificar. Mas afinal, o que são gêneros textuais? Esses textos, eles cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Existe a necessidade de comunicação? É o gênero textual que vai fazer o transporte dessa comunicação. Nós podemos comparar gêneros textuais ao transporte. Eu quero agradecer alguém que me ajudou durante a pandemia. Esse texto pode ser um poema, pode ser uma carta, pode ser uma mensagem de texto. É o transporte dessa comunicação. Então, sempre que eu tiver necessidade de comunicação, eu vou pensar no meio de transporte dessa informação. Por exemplo, quando a gente fala de transporte, você pode se lembrar dos meios de transporte que você já usou. Talvez você vá ao trabalho ou à escola de carro particular. Talvez você use metrô, ônibus, trem. Talvez você possa se dar ao luxo de ir de bicicleta. Mas se você for fazer uma viagem, por exemplo, para o continente africano, para a Europa ou para a Ásia, você vai precisar de um avião ou você vai usar um navio. Você vai embarcar num desses meios de transporte. Então, perceba que a necessidade vai dizer qual é o tipo de transporte que você vai usar. Algo parecido acontece com os gêneros textuais. A necessidade vai dizer qual é o tipo de gênero textual que você vai usar. Por exemplo, você pode escrever um conto, ou uma crônica, ou um artigo, ou uma notícia. O que vai fazer com que você escolha entre um e outro? É a necessidade da comunicação. Afinal, para que você usa uma crônica? Uma crônica é um texto que se baseia num fato, algo que aconteceu. Você pode fazer uma crônica argumentativa, contendo um ponto de vista, ou você pode fazer uma crônica humorística. Algo engraçado te chamou a atenção, um episódio na vizinhança, você transforma isso numa crônica. Que com certeza é um texto bem diferente do dicionário. Afinal, o que seria verbete de dicionário? Bom, nós vamos ver aí dicionário, verbete de dicionário, receita culinária. Olha, é um transporte completamente diferente da crônica, completamente diferente do dicionário, por sua vez, completamente diferente do poema e do e-mail. Dependendo da necessidade da comunicação, do objetivo, você vai escolher um meio de transporte ou qual gênero textual você vai usar. Se você quiser, por exemplo, aprender a fazer aquele bolo delicioso que você comeu lá na casa da sua amiga ou na casa da sua avó, você vai recorrer a um livro onde contém ali a receita culinária. Tá dando para ver a diferença, né? Quando a gente fala de transporte da informação, nós estamos falando de gênero textual. E a maioria desses gêneros, com certeza, você já deve ter visto nas suas aulas. Mas, se o gênero é o transporte, o que seria tipo de texto? Tipo de texto é a estrutura interna desse transporte. Por exemplo, se você já entrou num ônibus, você sabe que a estrutura interna, a organização ali, onde estão os bancos, onde as pessoas vão se segurar, os passageiros que ficam em pé, essa estrutura interna é bem diferente da estrutura de um carro de passeio, por exemplo. Tem ali aqueles 5 lugares, a maioria dos carros, né? Sim, onde as pessoas que estão ali podem se segurar, onde estão os cintos de segurança. A estrutura interna é diferente. Obviamente, porque a necessidade de transportar
Um número maior de pessoas, que é o caso do ônibus, requer uma estrutura interna diferente. Então, quando a gente fala de tipo de texto, a gente está falando da estrutura interna do texto. Quando eu falo de estrutura, meu texto pode ser narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Existem aí esses 5 principais tipos de texto. E são esses tipos de texto que eu vou usar para montar o texto. A necessidade de comunicação, ela vai requerer um determinado gênero textual. Então, eu já sei que eu preciso montar uma fábula. A professora de português, de produção textual, pediu para eu fazer uma fábula. Eu já sei que nessa fábula eu vou usar o tipo de texto narrativo. Por quê? Porque as características desse texto se enquadram dentro do gênero textual fábula. Texto narrativo, personagem, tempo cronológico, narrador, se narrador pode ou não fazer parte da história. Tipo de texto descritivo. Bom, talvez você já tenha passado na rua e visto um anúncio que chamou muito a sua atenção. Ou talvez você esteja lá assistindo a programação e entre uma propaganda e outra, um anúncio ali de supermercado, uma propaganda de um novo aparelho celular chamou a sua atenção. Ou uma notícia de última hora. Então, a forma como esses gêneros aí, anúncio, notícia, são estruturados, se encaixa no tipo de texto que é descritivo. Usa adjetivo. A linguagem pode ser sentido literal ou figurado, denotação e conotação. Professora, eu não sei o que é denotação e conotação. Não se preocupe, você vai aprender. Mas você já usou, por exemplo, se você está na quadra com os seus colegas, brincando, e aí você pisa na bola e escorrega. Você pode dizer, poxa, eu pisei na bola. Mas você pode usar isso também no sentido figurado. Você marca um compromisso com um amigo e o amigo furou com você. Aí você pode dizer, poxa, ele pisou na bola comigo, vacilou. Então, perceba que você usa a linguagem literal ou figurada dentro do tipo de texto descritivo. Você está descrevendo algo, primeiro dia de aula. Os pais perguntam como foi a aula hoje. Você vai fazer uma descrição dessa aula. Você pode usar ali adjetivos, usar sentido literal, sentido figurado. E quais são os gêneros textuais em que a gente encontra esse tipo de texto descritivo? Anúncio, notícia, entre outros. Diferente do expositivo, que, como o nome já diz, o objetivo aí é só expor, informar, esclarecer. Quando você está com dúvida, você pega o dicionário. Vou lá ver o significado dessa palavra que eu não faço ideia do que significa. Lá no verbete do dicionário, que é o verbete? Ao lado da palavra, você vai encontrar as definições daquela palavra. O objetivo do verbete é informar, esclarecer. Informa, esclarece a respeito de algo. Verbete de dicionário, entrevista, são gêneros textuais em que o tipo expositivo se encaixa. Então, está percebendo que transporte e gênero, dentro do gênero, eu tenho os tipos de texto. E agora chegamos a um tipo de texto que confunde muita gente, que é a dissertação. Professor, o que é uma dissertação? Bom, quando você for ler ou tiver que montar um texto dissertativo, esse texto ele vai requerer que você organize as ideias de maneira que mostre o ponto de vista. Okay? Então, esclarecer as ideias ali, mostrando um determinado ponto de vista sobre um assunto. Mas nós temos uma diferença. A dissertação ela pode ser argumentativa ou ela pode ser expositiva. O que seria um tipo de texto dissertativo argumentativo? É aquele em que você defende um ponto de vista e tenta convencer o leitor da sua opinião. Ok? Dissertativo argumentativo, você defende um ponto de vista e tenta convencer o leitor de que a sua opinião está certa, é aquela ali mesmo. Por exemplo, em provas de concurso é muito comum pedir esse tipo de texto. Mas o dissertativo expositivo seria o quê, então? É quando você expõe um ponto de vista, mas não há ali uma tentativa de você convencer o leitor de que você está certo ou errado.
Você está apenas expondo o que você pensa a respeito de um assunto. Por exemplo, um jornal pode pedir que um especialista comente, faça um artigo de opinião sobre a necessidade do uso de máscaras durante a pandemia. Esse especialista vai dar a opinião dele e não do jornal. Não há uma tentativa ali de tentar convencer o leitor. Vai apenas mostrar como especialista da área, de acordo com o ponto de vista dele, a necessidade do uso de máscaras. Então, dissertativo tem essas duas diferenças básicas, mas são coisas tranquilas, fáceis de você administrar. Injuntivo. Afinal, que tipo de texto é esse, professora? Quando a gente fala de injunção, nós estamos falando da ordem com o objetivo de orientar, dar o passo a passo, dizer qual é o passo a passo para você realizar alguma tarefa. Então, nós temos ali receita culinária, bula de remédio, manual de instrução. Você recebeu aí, comprou um celular novo, você vai ler logo o manual de instrução para saber como funciona o aparelho, como montar. Você comprou um remédio, ou seus pais compraram um remédio, imediatamente vão ler a bula ali de remédio para ver a melhor maneira de guardar, como tomar. Então, são informações que nos esclarecem a respeito da realização de algo. Esse é o tipo de texto injuntivo. Perceba que o texto injuntivo, que tem ali, por exemplo, a maioria dos verbos no imperativo, é uma das características desse tipo de texto, ele vai estar dentro de um gênero textual. Receita culinária, dentro de uma bula de remédio, por exemplo. Então, nós vimos até aqui que quando você fala de gênero textual é transporte da informação. E quando você fala de tipo de texto, é a estrutura dentro desse transporte. Por dentro, como é que o texto está organizado? Isso aí é tipo de texto. Tudo bem até aqui? E nós temos algumas fotos, algumas imagens que ilustram esses tipos de texto. Por exemplo, texto descritivo. Esse tipo de texto é comum em anúncios, por exemplo, nos classificados. Alguém está vendendo um apartamento. Ele vai usar adjetivos, pode dizer que o apartamento é amplo, é arejado, é novo. São adjetivos que você vai usar para compor ali o seu anúncio. Então, perceba que a descrição, ela está dentro do gênero anúncio, ok? A foto, a imagem do meio, algo que você talvez já esteja acostumado a fazer na escola. Tipo de texto expositivo. O professor pede para você fazer uma apresentação, um seminário. É apenas expor as informações a respeito daquilo que você pesquisou. Acima, como nós já vimos, a famosa dissertação. Tipo de texto dissertativo. Nós já vimos que pode ser argumentativo, quando há uma tentativa de convencer o leitor de determinado ponto de vista. Em geral, esse tipo de texto, dissertativo argumentativo, quando é um meio de comunicação que está expondo, por exemplo, um jornal, uma revista, isso aparece numa parte do jornal chamada de editorial. O editorial, ele contém a opinião do jornal que o contratou, ou que o contratou não, que o expôs. Essa parte do jornal chamada editorial tem ali a opinião do jornal a respeito de um assunto. Em geral, tentativa de convencer o leitor de defender também o mesmo ponto de vista. O mesmo não acontece com o expositivo. Nós vemos ali a imagem dos profissionais de saúde que fazem um trabalho fantástico e alguém pode falar algo argumentando, defendendo, por exemplo, melhores condições de trabalho para os profissionais que estão trabalhando, especialmente nesse período da pandemia. Você pode argumentar ou expor. O que vai definir ali é a questão de você tentar convencer o leitor de um ponto de vista ou você não tenta convencer. É o caso do dissertativo expositivo. E injuntivo, bula de remédio, manual de instrução. Quando você vai explicar para alguém como funciona um jogo, uma determinada brincadeira, regra de jogo, isso também é um gênero textual, regra de jogo, que transporta esse tipo de texto aí. Injuntivo, que é esclarecer, explicar ali o passo a passo, orientar. Não esquecendo da receita culinária. O pessoal que está em casa agora,
durante a pandemia, talvez esteja aproveitando para aprender novas receitas. E você faz muito uso desse tipo de texto, que é um injuntivo. Vale lembrar, dentro de um gênero textual, há espaço para mais de um tipo de texto. Ok? Então, meu celular começa a dar problemas, você está vendo que o celular vai pifar, você transfere os dados para um tablet, para o seu computador, que, claro, conseguem suportar essa quantidade de dados. Então, você pegou algo e inseriu dentro de outra coisa. No caso aí, pega o celular, põe os dados dentro do computador ou do tablet. Algo parecido acontece dentro de um gênero textual. Você vai perceber, por exemplo, como pede a nossa tarefa do dia, né? Agora é a sua vez de pôr em prática o que você aprendeu hoje. A tarefa do dia vai falar sobre isso. Crie um pequeno texto do gênero fábula. E o que você vai fazer? Dentro da fábula, que é o transporte da informação, você vai incluir 2 tipos de texto: narrativo e descritivo. Vai fazer uma narração e uma descrição. Lembrando que quando a gente fala de fábula, nesse gênero textual, os animais têm características humanas. Então, use a personificação. Você já leu algumas fábulas, por exemplo, a cigarra e a formiga? Tem uma foto lindíssima aqui, para quem gosta de bichinhos. Independente de você poder criar ou não um bichinho, a gente se diverte falando deles. Então, use a sua imaginação, divirta-se, crie uma fábula curta, mas tente inserir nesse texto, nesse gênero textual, o formato narrativo e o descritivo. A gente está falando de estrutura. É uma maneira de você pôr em prática. Então, lembrando, gênero textual transporta a informação. Tipo de texto é a estrutura interna, a forma como eu vou organizar o meu texto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ponham em prática, estudem se divertindo, ok? E vejo vocês na próxima aula, turminha. Beijão para todos.